Olá, a paz de Cristo Jesus na sua vida. Estamos iniciando mais um podcast Fé Ilimitada. Somos gratos a Deus por sua vida e que Ele possa continuar abençoando a você, a sua família, os seus negócios. Seja muito bem-vindo. Curta, compartilhe, comente, se inscreva em nosso canal. É um prazer ter você conosco. Nesta noite, meu querido irmão Felipe, estamos muito felizes, né? Verdade. Por mais esse podcast. E hoje temático. Isso. Um pouco diferente, né? É, um pouco diferente daquilo que a gente já vem fazendo, né? Isso. Mas importante, não tenha dúvida que será de grande valia e estamos felizes pelo convidado nesta noite. Isso. Nosso pastor Demétrio Souza, homem de Deus, marido da nossa irmã Joselma, pai de Mariana, teólogo, pastor de uma congregação da Assembleia de Deus. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, dizer que é um prazer, uma honra estar aqui convosco e para nós debatermos sobre esse tema que eu considero a escatologia bíblica um tema apaixonante. Sim, senhor. Porque nós estudamos o passado, que já aconteceu, nós vivenciamos o presente e nós temos esperança no futuro. Tem coisa boa vindo por aí. Para início, nós iremos ler um texto da palavra do Senhor. Eu quero convidar o nosso irmão Felipe. Amém. Mateus 24 e 14. 24:14 Isso. diz: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. O fim tão esperado, né? Tão comentado, mas ainda para muitos obscuro, para muitos com muitas dúvidas de como será. Que fim será esse, meu pastor? Meu mestre, meu amigo Felipe, deixa eu só voltar um pouco. A primeira vinda de Cristo, que foi quando ele foi gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, foi um cumprimento da promessa que havia sido falado por Deus no Antigo Testamento pelos profetas. Jesus veio, cumpriu a sua promessa, voltou para o céu em corpo glorificado e prometeu que voltaria para arrebatar a sua igreja. E a partir daquele momento que Jesus ele volta para o céu, ali se inicia a era da igreja, até os dias em que nós estamos vivendo. Ou seja, do retorno de Cristo, melhor dizendo, para o céu, até o arrebatamento, nós consideramos como um período chamado a Era da Igreja. E esse período é um período de espera pela vinda de Cristo, pela vinda de Cristo como Senhor para levar a sua igreja. Então, quando a Bíblia fala, e o próprio Jesus mencionou, né, no sermão profético, o princípio das dores, de que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Um dos pontos a se tomar como base é que o evangelho de Cristo ele não deixará de ser pregado após o arrebatamento da igreja. É notório, é verdadeiro, que uma parte será tomada, outra será deixada. Então, os crentes que ficarem após o arrebatamento da igreja, durante o governo do anticristo, a grande tribulação, que será um momento de ira, de ardor, de tormento. Pronto, durante esse período, haverá pregação do evangelho e haverá também salvação. E este fim não é o arrebatamento da igreja. Este fim mencionado aqui em Mateus 24 e 14 não é o fim. Não é o fim, Sim, sim. é o início de todas as coisas. Sim, eu concordo também. Destruição do reino das trevas. Na sua concepção, o que hoje, se a gente fosse qualificar, né, fosse informar e falar, em algum momento a gente pudesse ter essa percepção, o que está impedindo ou o que é que falta para Jesus voltar? Eu acredito que nada impede a volta de Cristo. Nem os homens, nem reino espiritual, nem ideologias,
nem comandos terrenos, nada impede de Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Bem sabemos que há um dia que está registrado na agenda de Deus e vai acontecer. E a Bíblia menciona isso com muita precisão. Para se ter uma ideia, o Novo Testamento tem 27 livros. 24 fazem referências diretas de que Cristo voltará para arrebatar a igreja. Há pelo menos 318 referências sobre a vida de Cristo só no Novo Testamento. Ou seja, os profetas, os apóstolos, a igreja está vivenciando e está pregando, anunciando que Cristo voltará. E quando esse dia chegar, nem o mundo, nem o inimigo, nem os homens, ninguém conseguirá impedir de Cristo levar a sua igreja para estar com ele. Então, mas e as profecias que vão anteceder a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, elas estão se cumprindo ou já foram cumpridas? As profecias, é uma pergunta inteligente. Esse é meu líder. As profecias, até o próprio saudoso pastor Antônio Gilberto, ele escreveu o livro Calendário da Profecia e era um expert em escatologia bíblica. O próprio pastor Napoleão Falcão, eles defendem que a maioria das profecias elas já se cumpriram, porém, muitas ainda hão de se cumprir. Porque é bem verdade que algumas profecias irão anteceder a vinda de Cristo e outras serão após vinda de Cristo. Então, as profecias que foram relacionadas à vinda de Cristo acontecerão antes do arrebatamento da igreja. É por isso que há as correntes teológicas que fazem referências em relação às profecias. Uns dizem que as profecias são preteristas, foi para o passado, não acontece mais. E nós acreditamos que as profecias são futuristas. Elas ainda vão acontecer. Elas estão acontecendo e elas vão acontecer. Eu fui criado num lar evangélico e eu me lembro que era pregado com mais autenticidade a questão do arrebatamento da igreja. Parece que quando eu via meus pastores pregando, a gente olhava assim para o teto, parece que o teto ia abrir e Jesus ia voltar naquele momento, na hora do culto. E nós tínhamos aquele temor de que Cristo poderia voltar antes de nós chegarmos em casa. Isso. Ou seja, o temor a Deus, o desejo, a esperança de acontecer as profecias eram vivenciadas naquele momento. Sendo que o tempo passa e eu nunca imaginei que eu poderia ver com os meus olhos as profecias se cumprir com tanta precisão. Vamos falar de um ponto, perseguição ao cristianismo. O que é que nós estamos vivenciando? Uma perseguição física de um modus operandi estarrecedor. Isso, é verdade. Estão se assassinando em grande quantidade de pessoas. Simplesmente pelo fato de se defender o evangelho, o Cristo que está na Bíblia. E eles não negam a Cristo de forma nenhuma. Os cristãos no Sudão, que é mais recente, os cristãos na Nigéria. Ou seja, perseguição é um dos pontos, são características da vinda de Cristo que nós vivenciamos a todo momento. Perseguição ao cristianismo, as nações se preparando para entrar em guerra, quando não estão em guerra, estão falando sobre guerra. Mas, de certa forma, está se cumprindo o que está em Mateus capítulo 24. Então, em suma, a vinda do Senhor Jesus ela é iminente. Ela é iminente. Não depende de nada para acontecer. Não depende de nada para acontecer. Isso é interessante a gente abordar, porque o que tem sendo falado em alguns lugares, eu diria muitos lugares, que o evangelho tem que ser pregado para depois Jesus voltar. Pregado em todo mundo para todas as pessoas. E não é isso que está escrito. Não é dessa forma que tem que se entender. Não é? É iminente. Independe de qualquer coisa. Jesus pode voltar agora. Enquanto alguém está vendo este vídeo, ele pode voltar neste momento. Exatamente. Né? Eu acredito dessa forma também. Eu corroboro com a vossa tese, com a vossa teoria. E aqui no versículo que nós acabamos de ler,
é que o evangelho do reino será pregado em todo mundo, não a todo mundo. Então há uma diferença também nisso aí. Em Concorda? todo. Em todo o mundo, em Não, todas as nações, em todos os continentes. O que se tem hoje relacionado à pregação do evangelho, pelo menos o número de pessoas que ainda não ouviram sequer falar de Cristo, é um número bastante alto. Se fala em mais de 1 bilhão de pessoas que nunca ouviram sequer falar de Cristo. A gente vê uma modernidade avançando de uma forma tão rápida. A tecnologia ela consegue cada vez mais surpreender. E mesmo assim, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas que sequer ouviram falar de Cristo. Que sequer ouviram falar de Cristo. Então, quando se fala nesse ponto, em todo o mundo, eu concordo que é em todas as nações. Porém, voltamos a repetir que não é limitado ao arrebatamento da igreja. Sim, ou sim. antecedendo o arrebatamento da sim, igreja. sim. É tanto que no livro de Apocalipse, a Bíblia fala que muitos virão da grande tribulação e eles foram salvos durante esse período da grande tribulação. Ou seja, mesmo durante o governo do anticristo, haverá salvação. Claro que se entregará a própria vida para conseguir ser salvo e não negar o nome de Cristo. Meu pastor, para a gente dar uma sequência, né, de uma agenda, né, vamos, com a vossa permissão, escalar, né, como será essa agenda. A igreja foi arrebatada, o que vai transcorrer nessa escatologia? Todo o processo, pelo menos simplificar, porque é muita coisa, o tempo não daria. No caso, pós-arrebatamento. Pós-arrebatamento. A igreja foi arrebatamento. Porque nada impede do arrebatamento acontecer. Exatamente. Esse é o primeiro ponto, já está consolidado. Exato. Então, a partir desse momento, a igreja foi arrebatada. O que irá acontecer de agora por diante? A igreja foi arrebatada, nós nos encontraremos nos ares com os cristãos que eles morreram antes do arrebatamento. Me permita, por gentileza. E nós estamos falando da pré-tribulação. Pré-tribulação. Para quem não sabe, né? Não tem a gente está falando da pré-tribulação, não estou falando do pós, nem no meio da grande tribulação. A igreja foi arrebatada, pré-tribulação. Só reforçando o que o mestre Givanildo falou, nós temos 3 correntes escatológicas. Sim. A primeira é pré-tribulacionista, Isso. que somos nós. Acreditamos que Cristo voltará antes da grande tribulação. Existem os midi-tribulacionistas, que eles acreditam que a igreja passará por 3 anos e meio de tribulação. Jesus volta no meio e eles não passarão os últimos 3 anos e meio. E existem alguns irmãos nossos que são pós-tribulacionistas, que eles acreditam que a igreja passará pela grande tribulação, pelos 7 anos, e que Cristo só voltará após a grande tribulação. E que, inclusive, já estamos passando, segundo eles, né? E que, inclusive, nós já estamos passando por esse período da grande tribulação. E um dos argumentos é, se Cristo não poupou os crentes da igreja primitiva, não poupou os apóstolos, então também não poupará a igreja dos últimos dias. Sim. Porém, alguns termos que nós pregamos e estudamos na palavra de Deus diz respeito justamente a nós crermos que Cristo ele voltará antes da grande tribulação. É tanto que no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, vamos ler, quando a Bíblia fala a respeito da igreja de Filadélfia, que é uma igreja fiel, que mesmo durante a perseguição, a apostasia, a incredulidade, a depravação, ela permanece fiel a Deus. E no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, isso é Jesus se apresentando, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Versículo 10.
como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Em algumas referências, no versículo de número 10, não fala guardarei da hora da tentação, mas guardarei da hora da tribulação. Então, a igreja será guardada da tribulação, não é na tribulação. Entendi. 1 Tessalonicenses, capítulo 19, fala sobre que Cristo nos livrará de uma ira futura. 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 19. Versículo 10. Versículo... O 10. Versículo 10. Muito obrigado. A esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Isso está falando sobre o poder da segunda pessoa da Trindade. Jesus, ele apresenta, que nos livra da ira futura. Quando nós vamos estudar esse termo, dentro do que o termo grego está falando, da ira futura, ele está se referindo diretamente à grande tribulação. Sim, senhor. Ele está se referindo à grande tribulação. Que essa ira futura, porque o mundo hoje ele quer viver a seu bel prazer. A seu bel prazer, quer fazer o que quer, fala contra Deus, zomba de Deus. Então, o período da grande tribulação é justamente Deus entregar para que eles vivam da forma que eles querem. Porém, com consequências imediatas. Porque o período da grande tribulação inicial será um período de uma falsa paz. Mas depois o anticristo, ele se mostrará. Respondendo à pergunta agora, que o senhor me perguntou, nós estamos vivendo o tempo da era da igreja, que são sinais da vinda de Cristo. Cristo voltou, arrebatamento da igreja. Certo. É o que vai acontecer em 1 Tessalonicenses, já que nós estamos com a Bíblia aberta nesse livro. Capítulo 4. Capítulo de número 4, versículo 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses que morreram em Cristo, até porque a igreja de Tessalônica era uma igreja preocupada com a vida após a morte. Quando o apóstolo Paulo começou a pregar sobre o arrebatamento da igreja, eles agora ficaram apreensivos. Principalmente os novos convertidos, porque eles diziam, e agora, o que vai acontecer com os nossos pais, os nossos avós, que morreram antes de nós? Isso. Então, se Cristo voltar hoje, 7 de novembro do ano de 2025, aqueles que morreram em Cristo, até o momento do arrebatamento, eles ressuscitarão. E quando eles ressuscitarem, e eles ressuscitarão primeiro, eles irão para os ares. Aí a Bíblia diz, versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, e o apóstolo Paulo acreditava que naquela época ele passaria pelo arrebatamento, ele seria arrebatado. Ele não tinha pretensão nenhuma de morrer, ele queria ser arrebatado. E ele cria que seria, porque ele fala, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Ou seja, quando a trombeta tocar, os salvos em Cristo, eles ouvirão o som da trombeta, serão arrebatados, o Espírito Santo conduzirá a igreja até as nuvens, até os ares, e aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Aí nós nos encontraremos para entrarmos juntos nas mansões celestiais. Nessa primeira fase da vinda de Cristo, no arrebatamento da igreja, Cristo ele não colocará os seus pés na terra. Ele vai esperar a igreja nas nuvens. Importante essa observação, né? Pode continuar, muito importante. Porque a vinda de Cristo, ela é a primeira vinda, que Cristo foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Já aconteceu a primeira vinda. Sim. E a segunda vinda vai acontecer em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja, que será apenas para os salvos em Cristo.
É tanto que quando a igreja for retirada da terra, e arrebatamento fala disso, é arrancar com força de um lugar e colocar em outro. Então, quando a igreja for arrancada da terra e colocada no céu, o mundo vai entrar em colapso. Imaginem criança desaparecendo nos berçários, as mães desesperadas. Nas ruas faltou motoristas, faltaram maquinistas nos trens, pilotos nos aviões, funcionários em repartições públicas, vizinhos, amigos, apresentadores de conhecidos, podcast. apresentadores de podcast, Fé Ilimitada. Então, assim, eles entrarão, o mundo vai entrar em colapso, porque eles vão dizer, esse povo desapareceu. É quando, justamente, no meio dessa confusão toda, vai entrar a boa oratória do anticristo. Porém, a igreja, ela vai passar por esse período de 7 anos, ela vai ser julgada, assim que ela entra no céu, nas mansões celestiais, nós vamos ser julgados pelas nossas obras após a nossa conversão. Não julgamento para condenação. Não julgamento para condenação. Salvo... Exatamente. Eu falo sempre lá na congregação, irmãos, você conseguir colocar o primeiro pé no céu, dê glória a Deus. Está garantido. Você pode até ficar sem galardão, mas sem salvação não fica. Colocou no pé no céu, está garantido. Aleluia. Tribunal de Cristo. Nós vamos ser julgados pelas nossas obras, se nós fizemos para Deus ou se nós fizemos para os homens. Se foram obras que se pereceram ao longo do tempo ou se foram obras consistentes, que foram feitas de coração e com sinceridade. Nós vamos ser julgados, receberemos os galardões. O próprio apóstolo Paulo, ele fala sobre coroa de glória, coroa de gozo, coroa de vitória. Quando ele estava próximo de morrer, ele sabia que Nero ia decapitá-lo, e ele faz um discurso. Eu me emociono quando Paulo fala isso, porque Paulo ele escreve a última carta dele, que é a segunda carta a Timóteo, e ele diz assim, olha, todos me abandonaram. Ele estava no julgamento, todos tinham deixado ele, as pessoas que ele tinha ajudado, que ele tinha orado, que tinha feito milagres, o povo sumiu. Aí, de repente, ele vai passando e Lucas dá um grito. Eu imagino que Lucas faz assim, Paulo. Quando Paulo olha, Lucas diz, Pai do Senhor, Paulo, estou por aqui. Aí Paulo escreve, só Lucas está comigo. Mas ele faz uma declaração de campeão no final da sua vida. E ele sabia que ele ia morrer. Mas ele diz assim, desde agora eu estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E eu sei que o tempo da minha partida está próximo. Mas eu combati o bom combate. Esse bom combate foi recheado de perseguição. Mas ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça, aí ele fala de coroa, me está reservada, não somente a mim, mas para todos aqueles que amarem a sua vinda. Ou seja, Paulo fala de coroa, isso fala de galardão. Ele fala de coroa de vitória, coroa de gozo. Então, isso é para quem pregou o evangelho, para quem viveu o evangelho, para quem sofreu, se sacrificou, abriu mão da sua vida pela causa do evangelho. Então, esses crentes serão galardoados no tribunal de Cristo. Todos recebem o galardão. E eu sempre falo, quando estou falando sobre o tribunal de Cristo, que alguém pode perguntar, mas qual é a vantagem de ter o galardão se eu já estou com a salvação garantida? Por que ter galardão? É porque aqueles que receberam galardão, as coroas, lá no reino milenial de Cristo, eles estarão mais próximos de Cristo. Isso não é preconceito, não. Isso é recompensa. Aqueles que receberam mais galardão, que trabalharam mais, quem trabalhou pouco vai receber pouco. Quem trabalhou muito vai receber muito. E quem não trabalhou nada, dê glória a Deus porque entrou. Então, esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Arrebatamento aconteceu. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Para receber galardão. Boda do Cordeiro. Que é a grande ceia, onde os apóstolos, os profetas... Imagina você estar assim do lado, de um lado está Givanildo, mas do outro lado está Abraão. Meu Deus, você olha forte. De um lado está Filipe, mas quando vira assim está Isaías. E você ter a oportunidade de perguntar o que você sempre quis perguntar. Imagina você olhar assim para Pedro e dizer, Pedro, eu preguei muito sobre você, mas agora vamos conversar pessoalmente. Ou seja, as bodas do Cordeiro é um momento de comunhão da igreja primitiva, da igreja do Antigo Testamento, dos salvos do Novo Testamento, como também dos salvos do Novo Testamento. Do Antigo Testamento e Novo Testamento, melhor dizendo. Isso aí vai estar acontecendo no período dos 7 anos. Dos 7 anos.
Dos 7 anos, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Aqui na Terra, o que vai acontecer durante 7 anos? Será o governo do anticristo, que é quando o anticristo, que será um homem com uma personalidade ímpar, ele será irresistível. As suas palavras serão irresistíveis. Ele conseguirá unir judeus, árabes e gentios. Ninguém conseguiu até hoje. Vocês podem até me perguntar, mas Donald Trump, ele assinou aí um termo de que o Hamas, eles vão parar de perturbar Israel. Infelizmente, eu queria que eu estivesse errado, mas infelizmente, daqui a alguns meses, não sei, daqui a alguns anos, vai voltar aquele terror na faixa de Gaza. Eu não acho que nem anos, não. Deve estar já acontecendo, meses, porque exatamente. Já tem rumores de que isso vai voltar a acontecer. Até porque com terrorista não se negocia, né? E é complicado. Eles não têm palavra de cumprir acordos. Mas para muita gente, pela questão da mídia, pela falta de conhecimento, muitas pessoas acreditam que esse tratado de paz é um tratado permanente. E infelizmente não é. Sendo que a Bíblia fala sobre momentos repetidos de paz. Sendo que depois vem a destruição. Então, quando o anticristo ele assumir, ele vai conseguir realmente unir esses povos, porque durante 3 anos e meio ele vai pregar uma falsa paz. Ele vai pregar contra o cristianismo, ele vai pregar contra a Bíblia, mas as pessoas vão estar iludidas com ele, porque ele vai conseguir resolver problemas relacionados à economia, à religião, saúde, a violência. Uma só religião, o sistema financeiro mundial. O sistema financeiro mundial. E o mundo já está se preparando para isso. Nós vemos a questão da pandemia, trouxe um modelo do que será o controle. Como o mundo ele será controlado. E a questão do Pix também, e outras moedas digitais, o Drex, é justamente para... É uma preparação. Inclusive, falando no Drex, há quem diga que deram uma pausa no Drex, vão retomar em outro momento, mas, querendo ou não, o Drex é um caminho para um controle. Se embasando como acontece na China, por exemplo. Né? Com as moedas controladas pelo governo. Exatamente. E esse é um papel que o anticristo vai dominar muito bem. A Bíblia diz que ninguém poderá comprar ou vender sem o selo da besta, o ter aceito, né? A questão do símbolo do anticristo. Então, ele terá esse poder de persuasão. Ele conseguirá. Um dia eu estava falando com alguns irmãos, e os irmãos disseram, mas o anticristo terá esse poder todo? Eu disse, tem adolescente que consegue enganar um bocado de crente, que há 30 anos, com pregações de autoajuda. Tem pessoas iludidas com falsos... Como é que eles chamam? Atos proféticos. Isso. Como é que o anticristo, tendo o poder maligno de fazer até milagres acontecer, como é que eles não vão estar iludidos com ele? Então, o anticristo ele terá esse controle mundial. Então, já falamos do arrebatamento, já falamos das bodas, da recompensa, do galardão, bodas do Cordeiro e depois? Depois das bodas do Cordeiro, o que vai acontecer é o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Antes de ler o 19, eu gostaria de dizer que o livro de Apocalipse ele tem 22 capítulos. O primeiro, João se apresenta, falando o que é que estava acontecendo, e foi levado à ilha de Patmos e recebeu a revelação do livro de Apocalipse. Capítulo 2, capítulo 3 são 7 cartas a 7 igrejas que estão na Ásia, que é considerado o círculo perfeito, porque Éfeso está aqui e Laodiceia está aqui. Então, quando se entrega a carta, é como se o carteiro ele entregasse e fizesse um círculo na Ásia. Por isso que é considerado círculo perfeito. Mas não é só isso. É porque as 7 igrejas é uma representação dos 7 momentos da igreja na Terra. Nós estamos vivendo esses tempos. Tem os de Filadélfia? Tem. Mas tem muitos de Laodiceia. Mornos. Infelizmente. E então, no capítulo de número 4 e o 5, ele fala sobre igreja. Ele fala sobre salvação, que é quando o Cordeiro, ele abre, ele pega, ele toma um livro da destra de Deus e ele abre porque ele tem poder, porque ele morreu e agora ressuscitou.
ele é cordeiro, mas também ele é leão. A partir do capítulo 6, Apocalipse começa a falar sobre grande tribulação. Ele fala sobre grande tribulação do capítulo 6 até o capítulo 19, que nós vamos ler agora. E do capítulo 6 ao capítulo 19, Apocalipse não menciona a igreja. Só grande tribulação, só gentios e só judeus. Isso é uma prova também que durante esse período a igreja não estará. A igreja arrebatada não estará na terra. Então, no capítulo 19, quando Cristo ele conclui as bodas do Cordeiro, que aqui na terra tudo está voltado contra Israel, que são as confederações das nações, aí vai acontecer a partir do versículo 11, que diz: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Aqui Cristo coloca os seus pés no monte. Diferente da primeira fase, quando é só a igreja, ele não coloca os pés, ele aguarda a igreja nos ares. Versículo 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Após as bodas do Cordeiro, Cristo virá em glória. Aí dessa vez, todo olho o verá. E ele vem com a igreja. E ele vem com a igreja arrebatada. A igreja já está em corpo glorificado. A igreja já participou do julgamento dos santos, que é o tribunal. Já passou das bodas do Cordeiro. E agora ela vem acompanhada. A noiva, que é uma representação da igreja, ela está acompanhando o noivo nessa batalha, que a Bíblia chama de Batalha do Armagedon. E no Armagedon, todo olho verá e Cristo colocará os seus pés sobre os montes. E a Bíblia diz que o monte se romperá no meio. O que é que vai estar acontecendo nesse período? 3 anos e meio, o povo de Israel ficará iludido com o anticristo, achando que ele é o Cristo. O Messias, né? O Messias. Sendo que após 3 anos e meio, ele vai profanar o templo. Quando profanar o templo, aí eles vão concluir, eles vão chegar à conclusão que aquele Messias não é o Messias que eles estavam aguardando. É quando começará a perseguição aos judeus. Aí a Bíblia fala que muitos fugirão para os montes desesperados. A Bíblia diz que a morte fugirá deles e ele começará uma perseguição contra os judeus. Porque o judeu vai rejeitar o anticristo na metade da grande tribulação. É quando acontece que a Bíblia fala de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São metáforas para dizer a sequência do que acontecerá. Cada vez que vai abrindo um selo, uma trombeta, uma taça, vai acontecendo um momento crítico da grande tribulação. E cada vez pior. O mar se torna em sangue, começa a acabar vida no mar, água potável começa a acabar na terra, e isso já é um momento de grande tribulação e acontecerá literalmente. E no final da grande tribulação é quando as nações estarão todas voltadas contra Israel. Todas voltadas contra Israel. Sendo que ninguém consegue destruir Israel. Nem na grande tribulação. E quando estarão a ponto de destruir Israel, que é quando o povo de Israel estará dizendo: caiam os montes sobre nós. Aí é quando Cristo volta com a igreja e na batalha do Armagedon ele resolve a parada para Israel. Ele prende a Satanás por 1000 anos, o anticristo e a besta também, e ele começa, a partir daquele momento, o seu reino milenial, um período literalmente de 1000 anos, que será um reino de paz aqui na terra. E a igreja arrebatada governará com ele. E a igreja arrebatada governará com ele. Isso passa a ser falado a partir do capítulo 20 do livro de Apocalipse.
E quem estará com a igreja? Só vai estar a igreja e Cristo, ou vai ter, assim, outras pessoas, os que não creram, quem é que vai estar conosco? As outras aqui? nações, se referindo isso, às outras isso, nações. Isso é um grande ponto e muito debatido dentro da escatologia. Acontecerá, antes do reino milenial, o julgamento das nações. Deus julgará as nações que se voltarem contra Israel. Isso acontecerá no período, ou melhor, no final da grande tribulação e antes do reino milenial. Então, quando entrar no reino milenial, quem vai participar do reino milenial? Cristo, que será um governador mundial. A capital do mundo será Jerusalém, sendo que a igreja glorificada, e quando a Bíblia fala de corpo glorificado, é um corpo que ele transpassa a matéria e ele se materializa onde quiser. Foi o que aconteceu com Jesus. O evangelista João, ele faz questão de dizer, as portas estavam fechadas, mas Jesus apareceu no meio. Foi. Mesmo com as portas fechadas. Os discípulos ficam admirados, com medo, dizendo, é um fantasma. Mas Jesus disse assim, vocês estão comendo o quê? Eu estou comendo peixinho. O povo para gostar de comer, o tal do crente. Aí, para Jesus mostrar que era corpo glorificado, mas que não era um fantasma, Jesus come peixe. E eles veem na frente que realmente é um corpo glorificado. Então, no reino milenial, quem entrará no reino milenial? Cristo, que é o governador mundial, e a igreja arrebatada, glorificada. Esses serão os que reinarão com Cristo. Serão os ministros de Cristo. Ministro da Educação, da Defesa, da Casa Civil. O mundo vai continuar. O mundo vai continuar. Porque a Bíblia fala que durante esses 1000 anos, as pessoas, os judeus, eles vão procriar aqui na Terra. Eles continuarão vivendo com os seus corpos mortais. E durante 1000 anos, que será um reino de paz, é quando o profeta Isaías, é quando Ezequiel, é quando João, no livro do Apocalipse, ele fala que até os animais selvagens, eles estarão próximos dos homens. Até algumas seitas, eles levam isso para o momento atual. E, na verdade, não é o momento atual, é o momento milenial. No reino milenial de Cristo, haverá paz até entre os animais e os homens. Será onde a igreja ele vai reinar sobre os judeus. Isso durante 1000 anos. E durante esse período, Satanás ele vai estar preso. Mas a Bíblia também diz que Satanás ele será solto. E ele será solto para quê? Para enganar as nações. E por incrível que pareça, muitos ainda vão dar ouvidos no final do reino milenial. Muitos vão dar ouvidos. Mas no final do reino milenial é quando acontece o julgamento e ele é lançado no lago de fogo, que é propriamente o inferno, como nós falamos. Quando terminar o reino milenial, que é o período de 1000 anos, aí o capítulo de número 20, a partir do versículo 11, do livro de Apocalipse, ele fala sobre o juízo final. Qual é a diferença do juízo final para o tribunal de Cristo? É que o tribunal de Cristo é um julgamento para os salvos. E o juízo final é um julgamento para os ímpios. Antigo Testamento. Havia o paraíso e havia o Hades. Quem morria sem crer no Deus de Israel ia para o Hades. Tinha um abismo que se separava e o paraíso, que era o local onde morriam as pessoas que criam no Deus de Israel. Jesus, quando ele ressuscita ao terceiro dia, a Bíblia diz que ele vai até as profundezas do abismo para pregar para as almas que estavam em prisão. O Hades permanece embaixo, mas agora o paraíso ele vai acima. Então, a partir da ressurreição de Cristo, quem morre sem Cristo vai para o Hades. Quem morre com Cristo, ele vai para o paraíso, que é um lugar de descanso. É como se fosse uma antessala do céu. Então, esses que estão no Hades, no dia do arrebatamento, eles não ressuscitarão. Só ressuscitarão os salvos em Cristo. Quando é que esses que estão no Hades ressuscitarão? Aí a gente coloca aí um Senaqueribe da vida, um Golias da vida, um Mussolini, um Hitler da vida.
Tem os atuais também, que provavelmente vão. Dá vontade Então, de falar, mas deixa quieto. Então, esses que estão no Hades, eles só ressuscitarão no juízo final. E a Bíblia diz para vergonha e tormento eterno. Para vergonha e tormento eterno. Eles serão julgados por Cristo, não agora pelo Pai, mas pelo Filho, que estará no trono, julgando aqueles que morreram sem Cristo, e a igreja estará ao redor do Salvador. A igreja glorificada, a igreja que viveu com Cristo durante o reino milenial, eles estarão ao lado e eles serão julgados apenas para receber a sentença. Está aqui o nosso advogado, ele sabe que é injusto uma pessoa ser condenada sem saber por que está sendo condenada. Isso. Então, Cristo, como ele é a própria justiça, ele vai condenar os ímpios, mas ele vai dizer por que é que eles estão sendo condenados. É o que acontece no juízo final. Então, esse juízo final é justamente o julgamento para os ímpios. É quando eles estarão eternamente no lago de fogo. Após isso, a Bíblia fala, versículo, final do 21, início do 22, que Deus criará novos céus e nova terra. Por quê? Porque a terra está contaminada pelo pecado. Então, Cristo ele criará novos céus, nova terra, e tudo se fará novo. Aí, a partir daí, é que nós podemos viver, ou vamos viver, a eternidade com Cristo, que será eternamente um período de paz. Um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Isso é falado no livro de Isaías, é mencionado em alguns capítulos por Jeremias, por Ezequiel, quando eles falam sobre a escatologia bíblica, o final das últimas coisas, e também por Daniel. Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. As visões que Daniel teve são visões que foram confirmadas pelo apóstolo João quando ele estava na ilha de Patmos. Então, essa eternidade com Cristo é uma eternidade permanente. E em que momento os judeus estarão nessa fase, em todas essas fases? O senhor citou a igreja e Cristo, e os judeus? Os judeus hoje eles estão aguardando o arrebatamento da igreja. É tanto que Israel é o relógio escatológico de Deus. Tudo que acontece em Israel reflete na igreja e no mundo. Pode ver que Israel é um país do tamanho de Sergipe. Ele está no meio e os seus inimigos estão ao redor. Se não fosse uma nação escolhida por Deus, os inimigos era só se unir e acabar com eles rapidinho. Mas ninguém consegue destruir Israel. Então, Israel, hoje, eles estão aguardando. Hoje, eles estão aguardando o Messias vir. Porque o apóstolo João, ele disse que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, isso está falando da igreja, dos gentios, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Mas eles rejeitaram o Salvador. Então, eles estão vivendo até hoje, aguardando o Messias. Quando a igreja for arrebatada, que começará o período da grande tribulação, eles vão achar que o anticristo é o Messias. É o Messias, sim. Durante a grande tribulação, eles vão descobrir que não é. É quando eles fugirão, cada um, para os montes, tentando salvar a própria vida. Final da grande tribulação, Cristo vem. Na batalha do Armagedon, ele prende a Satanás e agora dá um novo recomeço para os judeus. Porque os judeus só vão reconhecer que o verdadeiro Messias foi aquele que eles rejeitaram há mais de 2.000 anos atrás, só no final da grande tribulação. Só no Armagedon, quando ele vê o próprio Cristo com a igreja glorificada, lutando para preservar a vida dos judeus, porque acontecerá o que muitos teólogos chamam de banho de sangue. Ou seja, muita gente vai morrer nessa guerra, que vai acontecer entre o anticristo e os judeus. E os judeus eles vão reconhecer que Cristo foi justamente o Messias que eles rejeitaram. E como eles rejeitaram, eles agora vão pagar por estar rejeitando o Filho de Deus. Eles vão entrar no reino milenial, vão viver com Cristo. Durante o juízo final, eles também vão estar acompanhando e eles passarão a fazer parte agora da noiva de Cristo. E aí não haverá mais dois povos, judeus e igreja, após o juízo final,
que quando Cristo criará novos céus e nova terra, será um só povo. O interessante, meu pastor, que o senhor falando e a mente começa a dar um giro, é que, olha, como a coisa é muito profunda. Nesse período dos 7 anos, não foi falado em nenhum momento dos selos, das taças, das 7 taças e as 7 trombetas. Isso. Onde vão ser desencadeados diversos processos de sofrimento, de escassez de alimento, etc, etc, etc. Então a coisa é muito mais profunda do que se imagina. Exatamente. A gente aqui, o senhor está falando, mas está dando uma parcial, É uma síntese. uma síntese É. de algo que vai vir, não tem jeito. Não tem jeito. Enquanto isso, irmão Felipe, a mente fica aqui meio que pensando como é que muita gente, hoje, ainda hoje, duvida dessa realidade que está por vir. Em outro momento, meu pastor estava comentando, dando uma palavra lá na congregação, e falando da profecia de Isaías sobre a vinda do Messias. 700 anos, e ele falou com muita clareza. Era como se ele estivesse vivenciando o momento. E se cumpriu. Isaías é tão preciso, né? Deus se utiliza de Isaías de uma forma tão precisa, melhor dizendo, que ele profetiza sobre o nascimento do Messias, sobre o sofrimento, sobre o ministério, sobre a ressurreição, sobre o seu reino milenial e até sobre a eternidade com o Salvador. Isaías como diz o meu cunhado, ele é um profeta completo. Só que o que me chama a atenção é que nós acreditamos no que Isaías falou, porque já se cumpriu. Agora, hoje estamos vivendo o que Isaías viveu há quase 3.000 anos atrás. Estamos falando de algo que vai vir e que mas muita gente Exatamente. não estão nem aí. Estão vivendo como se tudo fosse findar aqui. Mas a coisa é muito mais séria, meu pastor. E uma coisa interessante é que há um sinal da vinda de Cristo que só acontece dentro da igreja, que é a apostasia, que é a negação da fé. Só se pode negar a fé aquele que tem fé em Cristo. E um dos sinais que acontecem entre o povo de Deus é justamente desacreditar que Cristo vai voltar. É como aquela parábola das 10 virgens. Todas estavam aguardando. Se as 5 loucas estavam aguardando, por que não compraram azeite? Por que não se mantiveram atentas? Já sabia já que ele estavam viria? aguardando. Não sabia que ele viria para buscar a noiva? Então ele precisaria, ou elas precisariam, estar prontas. Então é uma representação do que acontece hoje. Porque às vezes não é só desacreditar. Às vezes é uma questão de descuido. Sabe que Cristo volta, que Cristo vem, que ele voltará, mas que não se prepara para este dia. Porque nós não podemos nos preparar, nós devemos estar preparados. Todos nós nos preparamos para estar aqui nesta noite, porque nós sabíamos o horário que nós tínhamos que chegar. Nós nos preparamos para ir para a universidade, para trabalhar, porque nós sabemos o horário que temos que estar lá. Mas a vinda de Cristo nós não sabemos. Como nós não sabemos, será de uma forma secreta, inesperada, rápida, nós precisamos já estar prontos. E uma das coisas que nós estamos vendo é como o senhor falou, as profecias estão se cumprindo, nós estamos vivenciando. Foi o que eu falei, eu nunca imaginei vivenciar o que eu estou vivenciando hoje. A questão da depravação, da imoralidade, da inversão de valores, de trazer aquilo que é certo e dizer é errado. E aquilo que é errado dizer, não, isso aí é o certo. Eu nunca imaginei que eu poderia vivenciar de uma forma real, olhar com meus olhos, ouvir e ver, e a gente pensa assim, onde é que esse povo está com a cabeça? Eu comentando em casa a respeito desse ponto, a gente está falando sobre a sensibilidade espiritual, a gente está falando de crentes, né? Isso. Daqueles que um dia confessaram a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso. E em dado momento falta a sensibilidade. E o texto vai dizer, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos, né, esfriará. E eu comentando em casa é o seguinte, essa iniquidade tem tudo a ver com a falta de sensibilidade.
Porque hoje nós vamos aos cultos, nós nos reunimos, nós louvamos, cantamos, choramos, mas no outro dia estamos nas mesmas práticas. Não há uma mudança de fato. Estamos ali no momento, naquele calor, naquela emoção, mas a razão, onde é que está a razão? Então, a mudança de vida, ela tem que estar muito sensível diante do Espírito Santo, pastor. Exatamente. O que está faltando no nosso meio é essa sensibilidade. Inclusive, eu comentando com os meus filhos e a minha mulher, eu disse o seguinte: quando a gente pega um café quente, toma um café quente, você consegue tomar o café quente, mas pega esse mesmo café, coloque na sua pele, na sua mão. Não aguenta. Aguenta? Não. Não. Mas por que passa, desce pela sua garganta, vai embora? Mas o café não é quente? A sensibilidade aqui já se acostumou. Aqui não. E é o mesmo café, a mesma temperatura, da mesma forma, água bem gelada. Então, eu fiz essa comparação para o meu filho que tem 9 anos, para ele entender o que é a sensibilidade e quando nós não temos mais ela. Porque ele gosta de tomar água gelada. Então, pega essa água gelada, coloque na sua mão. Ah, pai, vai doer. Então, esta sensibilidade que você tem aqui, já perdeu quando você toma. Se acostumou. Se acostumou. Fazendo a comparação, mesmo que um pouco grossa, mas para um bom entendimento, é quando a gente perde essa sensibilidade, esta água, este café quente, ele passa, que a gente nem está percebendo mais. Eu costumo dizer que é um pecado de estimação. Um pecadinho de estimação. Eu chamo de mentalidade de escravo. Pode ser, né? Porque a palavra, ela é enfática. Isso. Erra. O homem erra em não conhecer. E nós, através desses minutos que estamos aqui juntos, estamos esclarecendo rapidamente que é necessário trazer esse tema para levantar, para abrir os olhos de muita gente. Jesus está voltando. Glória a Deus. Eu digo isso com temor e tremor. Ele vai voltar. Quer queira ou não queira. Ele vai voltar e vai pegar muita gente de surpresa. Eu não quero ser pego de surpresa. Misericórdia. Né, meu filho? Também não. Quero estar pronto hoje, agora. Exatamente. E sem contar que acontece e pode acontecer os arrebatamentos individuais. Sim, bem colocado. Cristo pode vir para mim antes do arrebatamento coletivo. De uma forma ou de outra, você vai se encontrar com ele. Eu preciso estar pronto. É verdade. Não sei se foi Charles Spurgeon que ele disse que o cristão ele deve estar preparado para 2 coisas: para pregar o evangelho e para morrer. É verdade. Então, independente de você ser arrebatado ou morrer ou passar pela morte, você tem que estar pronto de toda forma. Você tem que estar pronto de toda forma. E eu acredito que o fato de ter uma mentalidade, eu falei a questão da mentalidade de escravo, é porque quando o povo de Israel saiu do Egito, como é que uma pessoa sai do Egito, de um período de escravidão, está indo em direção a uma terra prometida, já vivenciou Deus fazer jorrar água da rocha, maná Deus mandou no arraial, eles viram o mar vermelho se abrir, fazer muros de água, eles passarem a pés enxutos e lá na frente eles ficam com saudade de pepino e de cebola. Se fosse de uma lasanha, né, uma torta de chocolate, ainda vai, mas uma pizza, de cebola, pelo amor de Deus. Mas eles tinham essa mentalidade, eles viviam como escravos e queriam permanecer naquela vida. É justamente aquele que entrou no evangelho, mas não deixou que o evangelho entrou nele. Que o evangelho entrasse nele. Então, isso nós estamos vendo com os frutos de muitos que não acreditam que Cristo voltará, porque acham que aqui é bem melhor do que o céu. Interessante que a narrativa que se cria em torno desse tema é muito grande. E muitas das vezes convincente para muitos. Exato. Chegam sutis, né, com argumentos bem sutis, mas que mexem com a mente, com o entendimento. Aí Paulo, em Romanos 12, e 2 diz que e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A narrativa, irmão Felipe, ela hoje, quando você está em cima do muro,
Eu costumo dizer já que... escolheu um lado. Já, né? de uma forma ou de outra, você Já está de um lado. Já está de um lado. E você em cima do muro, você não está garantia de nada, não está garantindo a sua salvação. Você é presa fácil para o inimigo. Porque para ele já está ganho. Mas quando você toma partido, no bom sentido da palavra, de entendimento, de renovação, por que eu sou crente? O que me faz estar aqui neste horário, nós três aqui, debatendo a palavra? Debatendo a palavra. Por quê? Nós temos convicção em quem ou a quem servimos. Exatamente. Este é o cremos, ponto. né? E quem cremos. E que cremos que vai acontecer o que está escrito. Este é o ponto. Agora, quando eu não renovo a minha mente, quando eu estou em conformidade com o mundo, a sensibilidade vai embora e para mim tanto faz como tanto fez. Vale um alerta. Deixa de ser cristão é que segue a Cristo, para ser religioso. Ele segue uma religião. Ele tem um padrão de vida honesto, mas ele ainda não se decidiu na sua vida espiritual. Ele se conformou em estar, se conformou em viver, mas não tomou ainda aquela decisão de entender que a vida cristã, a vida espiritual, é muito mais além do que a vida que nós temos aqui na Terra, daquilo que nós vivenciamos aqui na Terra. Por agora está chegando já, né, meu pastor? Para a gente fazer um apanhado, que o assunto é muito, muito bacana. Precisaria de muitos podcasts. Teria que ser uma fé muito limitada mesmo. Para você que está perguntando, mas rapaz, o que tem a ver com fé limitada? Tem tudo a ver. Tudo a ver. Porque só estamos aqui por causa da fé. Se cremos em tudo isso que está escrito, Exatamente. é pela fé. Né? E não é limitada. Não, essa é ilimitada. Amém. Glória a Deus. Resumindo, meu pastor, igreja arrebatada, pode passar aí os pontos, por favor. A igreja será arrebatada após o arrebatamento. 7 anos de grande tribulação aqui na terra, para aqueles que ficaram. Sim. E no céu, tribunal de Cristo. Que é recompensa, de galardão. Sim. Logo após as bodas do Cordeiro, que é o momento de comunhão. Sim. Passou o período de 7 anos, Cristo voltará com a igreja arrebatada. Dessa vez todo olho verá. Sim. Ele vai livrar Israel das mãos do anticristo, vai prender a Satanás e vai iniciar. Antes vai ter o julgamento das nações, mas aí ele vai iniciar o reino milenial, que é um reino de paz, literalmente por 1000 anos. Passou os 1000 anos, Satanás será julgado e lançado no lago de fogo e enxofre. Acontecerá o juízo final, que é o julgamento para os ímpios, para aqueles que morreram sem Cristo, e a igreja participará ao lado de Cristo, do Salvador, e agora juiz, logo após o juízo final, uma criação de novos céus, nova terra e a eternidade com Cristo. Que é isso que nós aguardamos. Eita, meu Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Pode continuar. Continuar. Se puder passar mais uma hora aí, né? Aí a gente estende mais um pouco. Já está findando o nosso horário, meu pastor. Nós queremos agradecer a sua gentileza. Eu que agradeço. De estar conosco, nosso irmão Felipe, né? Obrigado Amém. por estarmos juntos mais uma vez. E como nós fazemos em todo o final do podcast, nosso pastor, qual a recomendação que o senhor daria para alguém que esteja em dúvida na fé, que esteja fraco? Olhando para essa câmera aqui, em pouco tempo, qual a sua recomendação? Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Por mais que o tempo passe, por mais que alguém não acredite que Cristo voltará, uma das maiores verdades e uma das maiores promessas da Bíblia Sagrada é que Cristo voltará mais uma vez. Jesus prometeu que ninguém conseguiria destruir a igreja e ele está cumprindo. Ninguém consegue destruir. Jesus prometeu que ele enviaria o Espírito Santo e ele prometeu no dia de Pentecostes. Continua renovando e batizando a sua igreja com poder e ninguém consegue impedir. E pode ter certeza que o arrebatamento da igreja ninguém conseguirá impedir. Então, para você que ainda não se decidiu para Cristo, que parou na caminhada, é tempo de acabar com as férias, voltar para Cristo, porque Cristo tem uma eternidade maravilhosa para todos nós, para aqueles que creem em Cristo. Que Deus abençoe a todos.
Amém. Como de costume, a gente sempre pede para o nosso convidado encerrar o podcast com uma oração. E eu queria lhe facultar essa oportunidade, Amém. pastor, para orar por nós, por nosso amigo Fernando, que sempre está aqui conosco, e por todos aqueles que irão escutar esse podcast. Quero agradecer ao nosso operador Fernando, ao meu mestre Ivanildo, ao amigo Felipe. Eu estava descendo as escadas, indo ao encontro de vocês e pensando, eu fui congregar no Gásio e conheci várias pessoas maravilhosas, dentre elas, Givanildo e Felipe, juntamente com as respectivas famílias. Amém. Que Deus os abençoe, para mim é um A prazer. recíproca verdadeira, pastor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, soberano Bendito Pai, Pai. Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor, por tua graça, tua Glorificamos, bondade, Senhor. teu amor e a tua misericórdia. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento, por esta noite, onde nós estivemos, Senhor, falando da tua palavra, crendo, Senhor, que o Senhor voltará para nos levar para estarmos juntos para sempre. Em nome do Queremos Senhor te pedir Jesus. uma bênção especial sobre os teus servos, irmão Felipe, irmão Givanildo, que as tuas bênçãos, Senhor, de paz, de prosperidade, esteja sobre a vida dos seus servos e de suas famílias, sobre aqueles que nos acompanham, que a bênção de salvação possa estar em cada lar. Sobre a vida de Fernando, estenda tuas mãos poderosas e por todos aqueles necessitados, que nós possamos estar firmes, cada vez mais, aguardando o glorioso dia da tua vinda. Por tudo nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.